A chuva caía forte quando Antônio estacionou seu carro em frente à antiga casa dos pais em Ribeirão Preto. Fazia quase 10 anos que não pisava naquele lugar. 10 anos de distância autoimposta, de silêncio doloroso. O céu escuro parecia compartilhar sua hesitação, despejando água como se quisesse lavar as memórias que aquele lugar guardava. Antônio pegou a mala do banco traseiro e correu até a varanda. A chave que sua irmã Teresa lhe dera ainda funcionava, apesar do tempo. Ao abrir a porta, foi recebido pelo cheiro de mofo e abandono. Ligou as luzes e observou a sala onde crescerá. Os mesmos móveis antigos, as mesmas fotos nas paredes, o relógio de parede que seu pai tanto estimava ainda marcando horas, embora estivesse parado há muito tempo. O telefonema de Teresa ainda ecoava em sua mente: "Um pai está morrendo, Antônio. Você precisa vir." Simples assim. Como se 10 anos de afastamento pudessem ser apagados por uma frase. Como se as cicatrizes das brigas, das palavras duras e da rejeição pudessem ser curadas instantaneamente. Mas Teresa tinha razão. Independente do passado, ele precisava estar ali. Largou a mala no quarto de hóspedes, evitando propositalmente seu antigo quarto. Aquele espaço pertencia a outra vida, a um Antônio que já não existia mais. O jovem idealista que sonhava em ser músico havia se transformado num contador bem-sucedido em São Paulo, com um apartamento próprio e uma vida estável. Tudo o que seu pai sempre quis para ele, ironicamente conquistado depois da ruptura. O celular vibrou. Era Carlos, seu namorado. "Chegou bem?" perguntou a voz familiar do outro lado. "Sim. A casa está como sempre e congelada no tempo. Como você está se sentindo?" Antônio respirou fundo. "Não sei. É estranho. Parece que saí daqui ontem, mas ao mesmo tempo parece outra vida. Quer que eu vá até aí?" "Não. Preciso enfrentar isso sozinho." "Seu pai sabe que você vai visitá-lo?" "Acredito que sim. Teresa deve ter contado." "E sobre mim? Você vai contar para ele?" Antônio fechou os olhos. Carlos tinha tocado na ferida. O motivo principal da briga com seu pai, 10 anos atrás, foi justamente quando tentou apresentar seu primeiro namorado à família. "Uma coisa de cada vez", respondeu, finalmente. "Vamos ver como ele está primeiro." Após desligar, Antônio abriu a geladeira. Teresa havia deixado algumas comidas prontas com um bilhete "Visquente no micro-ondas. Te vejo amanhã cedo para irmos ao hospital." Sua irmã sempre foi a pacificadora da família, a que nunca desistiu de tentar reconectar os laços rompidos. Durante todos esses anos, era ela quem ligava nos aniversários, quem mandava fotos dos sobrinhos que Antônio mal conhecia, quem insistia que um dia tudo vai se resolver. Enquanto comia, Antônio observou as fotos na parede da cozinha. Sua formatura do ensino médio, Teresa com o marido no dia do casamento, os gêmeos no batizado. E então, uma foto que não lembrava de seu pai, já com cabelos brancos, segurando os netos no colo, com um sorriso que Antônio raramente vira durante sua adolescência. O som da chuva na janela trouxe à tona memórias da infância, quando seu pai ainda era seu herói. Antes das expectativas, das cobranças, das decepções mútuas. Lembrou-se de como Geraldo Souza ensinara a andar de bicicleta naquela mesma rua, correndo ao seu lado e prometendo que não o soltaria. "Eu estou aqui, filho. Não tenha medo de cair." Irônico como a vida dava voltas. Seu pai, que sempre parecerá tão forte, agora estava em um leito de hospital, frágil e à beira da morte. E Antônio, que jurara nunca mais voltar, estava ali, sentado na mesma cadeira onde seu pai costumava ler o jornal aos domingos. Antes de dormir, Antônio encontrou uma caixa no armário do quarto de hóspedes com seu nome escrito por fora. Dentro, havia coisas que deixará para trás, alguns livros de música, partituras escritas à mão, um velho violão. Mas o que mais o surpreendeu foram os recortes de jornal. Notícias sobre apresentações musicais em São Paulo, uma pequena matéria sobre a empresa onde Antônio trabalhava, até mesmo a menção do prêmio que receberá como contador do ano. Seu pai havia guardado tudo isso.
Em silêncio, à distância, Geraldo acompanhará a vida do filho. Na manhã seguinte, Teresa chegou cedo. Estava mais velha, com fios grisalhos prematuros, mas seu sorriso continuava o mesmo. Abraçou o irmão longamente. Você veio. Nem acredito. Também não estou acreditando, confessou Antônio. Como ele está? Teresa suspirou. Estável, mas os médicos não são otimistas. O AVC foi muito forte. E ele sabe que estou aqui. Contei a ele ontem. Acho que vi um sorriso, mas é difícil dizer. A paralisia afetou o lado direito do rosto. No caminho para o hospital, Teresa atualizou Antônio sobre os acontecimentos dos últimos anos. Como a mãe deles morrera há 5 anos de câncer, eu te liguei, mas você não veio ao enterro, como o pai se aposentar e passará a ajudar com os netos, como a velhice o havia suavizado. Ele mudou, Antônio. Depois que mamãe se foi, foi como se algo quebrasse dentro dele. Aquela rigidez, aquela dureza, e se foi. Não estou dizendo que ele virou outra pessoa, mas, e ele aprendeu algumas lições. O Hospital Santa Casa estava lotado naquela manhã. Subiram até o quarto andar em silêncio. Quando Teresa abriu a porta do quarto 412, Antônio sentiu o coração acelerar. Ali, deitado na cama, estava seu pai. Geraldo Souza, outrora um homem alto e imponente, agora parecia diminuído, conectado a tubos e aparelhos. Seu rosto estava parcialmente deformado pelo AVC, e seus olhos estavam fechados. Antônio hesitou na porta. Vai, encorajou Teresa, empurrando-o gentilmente. Fala com ele. Antônio aproximou-se da cama, sentando-se na cadeira ao lado. Não sabia o que dizer, por onde começar. 10 anos de silêncio pesavam como chumbo. Pai, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Sou eu. Antônio. Os olhos de Geraldo se abriram lentamente. Por um momento, pareceram desfocados, mas então fixaram-se no filho. O lado bom de seu rosto se contraiu, no que Antônio interpretou como uma tentativa de sorriso. Vou. E veio, murmurou Geraldo, com dificuldade. E assim, com 3 simples palavras, a muralha que Antônio construíra ao redor de seu coração começou a apresentar as primeiras rachaduras. Nos dias que se seguiram, Antônio estabeleceu uma rotina. Passava as manhãs no hospital, as tardes cuidando de pendências de trabalho remotamente, e as noites na velha casa, revirando memórias que havia tentado enterrar. Teresa vinha sempre que podia, dividida entre o hospital, os filhos e o trabalho como professora. A comunicação com Geraldo era limitada. O pai conseguia dizer poucas palavras, frequentemente confusas ou incompletas. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos castanhos que um dia haviam encarado Antônio com desapontamento, agora o observavam com algo diferente. Algo que parecia gratidão, talvez até arrependimento. Na quinta-feira, uma semana após sua chegada, Antônio encontrou uma jovem médica no quarto do pai. Você deve ser o outro filho, ela disse, estendendo a mão. Doutora Camila Rodrigues. Sou a neurologista do seu pai. Antônio Souza, ele respondeu, apertando a mão dela. Como ele está? Estável, mas não estamos vendo a recuperação que esperávamos. Ela baixou a voz. Precisamos conversar sobre expectativas. Seu pai já tem 72 anos e o dano cerebral foi significativo. Antônio sentiu um nó na garganta. Ele não vai melhorar? Não é uma questão de sim ou não. É uma questão de quanto. A fala pode melhorar um pouco, talvez consiga alguma mobilidade no braço direito com fisioterapia intensiva, mas ele vai precisar de cuidados constantes. Após a saída da médica, Antônio sentou-se ao lado do pai, que dormia. Por que tinha demorado tanto para voltar? Por que deixará que o orgulho falasse mais alto que o amor? Agora, com o pai reduzido a esta versão frágil de si mesmo, todas as brigas pareciam tão pequenas, tão insignificantes. Pegou o celular e discou para Carlos. Acho que vou ficar mais tempo do que planejamos, disse assim que o namorado atendeu. Quanto tempo?
Não sei. O estado dele é mais grave do que imaginávamos. Vou precisar organizar cuidados, talvez até. Hesitou, a ideia formando-se enquanto falava, talvez até trazer ele para São Paulo quando estiver estável. Temos melhores hospitais lá. Um silêncio do outro lado da linha. Você quer falar sobre o que está acontecendo de verdade, Antônio? Como assim? Em 10 anos, seu pai nunca foi assunto entre nós. Era como se ele não existisse. Agora você está falando em trazê-lo para morar na mesma cidade que nós? Antônio esfregou o rosto, cansado. As coisas são complicadas, Carlos. Exatamente. E ficarão ainda mais complicadas se você não for honesto consigo mesmo. O que você realmente está buscando ao fazer isso? Redenção? Perdão? Ou é culpa? A pergunta atingiu Antônio como um soco. Antes que pudesse responder, percebeu que Geraldo havia acordado e o observava. Preciso desligar, disse rapidamente. Geraldo fez um pequeno gesto, pedindo que Antônio se aproximasse. Quem era? Perguntou com dificuldade. Antônio hesitou. Durante toda a semana, conversaram sobre trivialidades, sobre o tempo, sobre a comida do hospital. Evitaram cuidadosamente o passado, as feridas, as razões que os mantiveram afastados por tanto tempo. Era Carlos, respondeu finalmente. Meu namorado. Os olhos de Geraldo se arregalaram levemente, e Antônio se preparou para a rejeição novamente. O coração batia acelerado, as memórias voltando à tona, os gritos, as acusações, o ultimato. Enquanto você escolher esse caminho, não é mais meu filho. Quanto e tempo? Perguntou Geraldo, surpreendendo Antônio. Estamos juntos há 5 anos. Geraldo fechou os olhos, como se processando a informação. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Fel e Is. Uma simples pergunta que Antônio nunca esperou ouvir. Sim, pai. Sou feliz com ele. Geraldo assentiu lentamente, com esforço visível, moveu a mão esquerda, a que ainda respondia, até tocar a de Antônio. Naquela noite, ao retornar para casa, Antônio encontrou Teresa na varanda, fumando um cigarro, um hábito que ela havia abandonado há anos, pelo que sabia. Isso vai te matar, disse ele, sentando-se ao lado dela. Todos morremos de alguma coisa, ela respondeu, soltando a fumaça. Como foi hoje? Falei com ele sobre Carlos. Teresa virou-se, surpresa. E como ele reagiu? Diferente do que eu esperava. Ele perguntou se sou feliz. Teresa sorriu, apagando o cigarro. Te falei que ele mudou. Antônio contemplou o céu estrelado, tão diferente do céu poluído de São Paulo. Por que ele nunca me procurou, Teresa? Se realmente mudou, por que não tentou um contato? Teresa suspirou profundamente. Ele tentou, Antônio. Você não sabe por que não quis saber. Depois que mamãe morreu, ele tentou te ligar várias vezes. Chegou até a ir a São Paulo uma vez, mas você tinha acabado de se mudar e não conseguiu te encontrar. A revelação caiu como uma bomba. Por que você nunca me contou isso? Por que você deixou bem claro que não queria falar sobre ele? Toda vez que eu tentava tocar no assunto, você mudava de conversa. Antônio cobriu o rosto com as mãos. E agora pode ser tarde demais. Teresa colocou a mão em seu ombro. Nunca é tarde demais para fazer as pazes, Antônio. Ele está vivo, você está aqui. O resto vocês resolvem juntos. Na manhã seguinte, Antônio chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Encontrou seu pai acordado, tentando comer sozinho, com dificuldade. Deixa que eu ajudo, ofereceu, pegando a colher. Geraldo sacudiu a cabeça. Preciso ir aprender. Antônio respeitou a determinação do pai, observando seus esforços para controlar a mão esquerda. Após algumas tentativas frustradas, Geraldo finalmente desistiu, deixando que o filho o ajudasse. Obrigado, murmurou. Enquanto alimentava o pai, Antônio pensou nas palavras de Carlos. O que realmente estava buscando?
Redenção? Perdão. A verdade é que nem ele mesmo sabia. Pai, começou, colocando o prato de lado. Acho que precisamos conversar. Geraldo olhou, expectante. Por que o senhor nunca me aceitou? Por que foi tão difícil? A pergunta pairou no ar, pesada, carregada de 10 anos de silêncio. Por um momento, Antônio pensou que o pai não responderia. Ou pior, que responderia com as mesmas palavras duras de antes. Medo, disse Geraldo finalmente, a voz rouca. Medo, e por você. Medo do quê? Mundo, e cruel. Queria, e proteger. Geraldo fechou os olhos, claramente frustrado com suas limitações de fala. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada. Com esforço, apontou para a gaveta da mesa de cabeceira. Antônio abriu a gaveta e encontrou um caderno. Seu, disse Geraldo. Antônio folheou o caderno e percebeu que era um diário. As primeiras entradas datavam de 5 anos atrás, logo após a morte de sua mãe. A letra era firme, diferente da caligrafia trêmula das entradas mais recentes. Posso ler? Geraldo assentiu, olhando para fora da janela, como se quisesse dar privacidade ao filho durante a leitura. Antônio começou a ler entradas aleatórias. Reflexões do pai sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre envelhecer sozinho. E então, começou a encontrar menções a si mesmo. Sonhei com Antônio novamente. No sonho, estávamos pescando como quando ele era pequeno. Acordei chorando. Tentei ligar para ele hoje. O número não existe mais. Teresa mostrou fotos dele no Facebook. Parece feliz. Há um rapaz ao seu lado em várias fotos. Espero que o faça feliz de um jeito que eu não soube fazer. As entradas continuavam, páginas e páginas de pensamentos de um pai em luto pelo filho vivo, de arrependimento, de um amor que nunca soube expressar adequadamente. Quando Antônio levantou os olhos do caderno, estava chorando. Geraldo também tinha lágrimas nos olhos. Eu errei, disse o pai, com dificuldade. Muito, e orgulhoso. Muito, e ignorante. Antônio segurou a mão do pai. Eu também errei, pai. Podia ter tentado entender, podia ter dado tempo. Simplesmente cortei você da minha vida. Perdoa. Uma simples palavra, tão difícil de pronunciar para ambos. Antônio sentiu o peso de uma década de ressentimentos começar a se dissipar. Só se o senhor me perdoar também. O tempo no hospital adquiriu um ritmo próprio. As horas se arrastavam durante os exames e procedimentos, mas voavam durante as conversas com Geraldo, que se tornavam cada vez mais profundas, apesar das limitações de fala do pai. Antônio aprendeu a decifrar os olhares, os gestos, as meias palavras. Aprendeu a ter paciência, algo que nunca fora seu forte. Carlos chegou numa terça-feira ensolarada, 2 semanas após a internação de Geraldo. Antônio estava nervoso como um adolescente apresentando o primeiro namorado. De certa forma, era isso mesmo que estava acontecendo. E se ele reagir mal? Perguntou a Teresa, enquanto esperavam no saguão do hospital. Ele não vai, Teresa garantiu. Confie em mim. Quando Carlos apareceu, Antônio sentiu um alívio imenso. Era como se um pedaço de sua vida em São Paulo tivesse vindo encontrá-lo em seu passado, um lembrete de que ele havia construído algo bom longe dali. Trouxe brigadeiros da doceria São Paulo, anunciou Carlos, mostrando uma caixa. Teresa me disse que seu pai é fã de doces. Os 3 subiram juntos ao quarto de Geraldo. Antônio entrou primeiro, o coração na garganta. Pai, trouxe alguém para te conhecer. Geraldo, que estava folheando uma revista, levantou os olhos. Carlos entrou no quarto, sorrindo nervosamente. É um prazer conhecê-lo, Sr. Souza. Sou Carlos. Um silêncio tenso tomou conta do quarto. Antônio segurou a respiração. Então, Geraldo levantou a mão esquerda, convidando Carlos a se aproximar. Quando este o fez, o velho apertou sua mão firmemente. Cuida, e dele.
Teresa deu uma cotovelada discreta em Antônio, como quem disse o eu te falei. Carlos sentou-se ao lado da cama e começou a falar sobre a viagem, sobre São Paulo, sobre seu trabalho como arquiteto. Geraldo ouvia atentamente, assentindo ocasionalmente. Quando Carlos ofereceu os brigadeiros, os olhos do velho brilharam como os de uma criança. Antônio mencionou que você gosta de doces, disse Carlos, abrindo a caixa. Gois, e tava, corrigiu Geraldo, com um meio sorriso. Agora, e diabético. Ops, Carlos olhou para Antônio, constrangido. Não vai fazer mal, interveio Teresa, pegando um brigadeiro. Não é, pai? Geraldo deu uma piscadela conspiratória. Durante a hora seguinte, uma estranha normalidade se estabeleceu. Carlos contava histórias sobre sua família no Rio Grande do Sul, Geraldo ocasionalmente fazia perguntas, Teresa mediava quando necessário, e Antônio observava a cena surreal com um misto de espanto e gratidão. Quando a enfermeira veio avisar que o horário de visitas estava terminando, Carlos se despediu calorosamente de Geraldo. Volto amanhã, se o senhor quiser. Quero, respondeu Geraldo, sem hesitação. No corredor, a caminho da saída, Carlos apertou a mão de Antônio. Ele é exatamente como você descreveu. Teimoso. Antônio riu. É genético, dizem. Teresa despediu-se deles, precisando buscar os filhos na escola. No estacionamento, Antônio finalmente relaxou, abraçando Carlos longamente. Obrigado por vir. Eu não perderia isso por nada, respondeu Carlos. Ver o temido Geraldo Souza em pessoa? É como conhecer uma celebridade depois de ouvir falar dela por anos. Antônio sorriu, mas havia algo triste em seus olhos. Sinto muito por tudo que te contei sobre ele. Ele não é mais aquela pessoa. Talvez nunca tenha sido completamente. As pessoas são complicadas, Antônio. Ninguém é só uma coisa. Seu pai não é apenas o homem que te rejeitou, assim como você não é apenas o filho que se afastou. Aquela noite, pela primeira vez desde sua chegada, Antônio entrou em seu antigo quarto. Tudo estava exatamente como deixará, nos posteres de bandas na parede, os livros na estante, a cama de solteiro com a mesma colcha desbotada. Era como entrar em uma cápsula do tempo. Abriu a gaveta da escrivaninha e encontrou um caderno de partituras. Seu sonho de adolescência era estudar música, algo que seu pai considerava hobby, não profissão. Folheou as páginas amareladas, reconhecendo tentativas de composições próprias, algumas boas, outras vergonhosamente ruins. Carlos o encontrou ali, sentado no chão, rodeado de papéis antigos. Achei que você não ia entrar nesse quarto. Nem eu, admitiu Antônio. Mas conversar com o pai hoje. Acho que precisava fazer as pazes com o passado também. Carlos sentou-se ao seu lado, pegando uma das partituras. Você nunca me contou o que compunha. Por que parei? Quando desisti da música, desisti de compor também. Era doloroso demais continuar. E agora? Antônio deu de ombros. Agora não sei. Faz tanto tempo. Música é como andar de bicicleta, comentou Carlos. Você nunca esquece completamente. Na semana seguinte, a saúde de Geraldo estabilizou-se o suficiente para que os médicos começassem a falar em alta hospitalar. O que, naturalmente, trouxe novos desafios. Ele não pode ficar sozinho, explicou doutora Camila durante uma reunião com Antônio e Teresa. E precisará de fisioterapia intensiva, fonoaudiologia, acompanhamento constante. Posso contratar uma enfermeira, sugeriu Antônio. Para ficar com ele na casa. Não é só isso, interveio Teresa. O banheiro não é adaptado, tem escadas para o quarto, a casa toda precisaria de reformas. E quem supervisiona a enfermeira? Quem leva ele nas consultas? Você vai voltar para São Paulo em algum momento, e eu trabalho o dia todo. E se ele viesse comigo? A sugestão pegou Teresa de surpresa. Para São Paulo. Sério? Meu apartamento tem elevador, é todo adaptado. Carlos e eu temos um escritório que pode virar quarto para o pai.
Eu trabalho de casa 3 dias por semana, e posso contratar uma enfermeira para os outros 2. São Paulo tem os melhores centros de reabilitação do país. E Carlos concordaria com isso? Já conversamos a respeito. Ele acha que é uma boa ideia. Teresa parecia cética. E se der errado? Se vocês brigarem novamente? Então lidaremos com isso como adultos, respondeu Antônio, com uma segurança que não sentia completamente. Mas não posso simplesmente abandoná-lo de novo, Teresa. Não agora. A decisão precisava ser consultada com o principal interessado, é claro. Naquela tarde, Antônio apresentou a ideia ao pai. São Paulo? Geraldo repetiu, surpreso. Sim. Meu apartamento tem estrutura para recebê-lo, pai. E os melhores médicos estão lá. Longe e da Teresa. Ela pode visitar quando quiser. E o senhor pode vir para cá nos feriados, quando estiver mais forte. É só até o senhor se recuperar melhor. Geraldo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do hospital. Finalmente, voltou-se para o filho. E Carlos? Foi ideia dele, na verdade. Geraldo sorriu levemente. Gostei, e dele? Eu também, pai, respondeu Antônio, rindo. Eu também. Nas semanas seguintes, uma energia renovada tomou conta da família Souza. Teresa e Antônio começaram a organizar a logística da mudança. A casa precisaria ser mantida, claro, mas alguns móveis iriam para São Paulo, incluindo a poltrona favorita de Geraldo e alguns objetos pessoais importantes. Carlos voltou a São Paulo antes, para preparar o apartamento. Transformou o escritório em um quarto aconchegante, instalou barras de apoio no banheiro, comprou uma cama hospitalar. Enviava fotos diárias do progresso, às vezes incluindo mensagens engraçadas. Seu pai gosta de azul ou verde? Importante para escolher a cor do porta-escova de dentes dele. Em Ribeirão Preto, a recuperação de Geraldo avançava lentamente. Já conseguia dizer frases curtas completas, embora ainda com dificuldade. A fisioterapia tinha devolvido algum movimento ao braço direito, e ele já conseguia dar alguns passos com apoio de andador. Um mês após o AVC, Geraldo recebeu alta. A casa de Antônio e Carlos em São Paulo estava pronta para recebê-lo. A viagem de carro seria longa e cansativa, mas uma ambulância particular garantiria que fosse o mais confortável possível. Na véspera da partida, Teresa organizou um pequeno jantar de despedida. Seus filhos, Lucas e Marina, de 8 anos, estavam ansiosos para se despedir do avô. Quando você volta, vovô? Perguntou Marina, subindo na cama onde Geraldo descansava na sala. Logo, princesa, respondeu ele, acariciando o cabelo da neta. E vai trazer presentes de São Paulo? Insistiu Lucas. Lucas, repreendeu Teresa. Muitos, prometeu Geraldo, com um sorriso. Após as crianças irem dormir, Teresa, Antônio e Geraldo ficaram na sala, bebendo chá e conversando sobre o futuro. Havia uma nostalgia no ar, mas também esperança. Nunca pensei que as coisas terminariam assim, comentou Teresa, olhando para o irmão e o pai. Não, terminou, corrigiu Geraldo. Começando, e de novo. Na manhã seguinte, a ambulância chegou cedo. Os paramédicos ajudaram Geraldo a se acomodar na maca, enquanto Antônio guardava as malas no carro que seguiria logo atrás. Teresa abraçou o pai longamente. Se cuida. E se esses dois te tratarem mal, me liga que venho te buscar. Geraldo riu. Vou, e ficar bem. Quando chegou a vez de Antônio se despedir da irmã, as palavras pareciam inadequadas. Obrigado por nunca desistir da gente, disse finalmente. É para isso que servem as irmãs mais velhas, respondeu ela, enxugando uma lágrima. Para juntar os cacos quando todo mundo mais está ocupado demais brigando. Durante a viagem, Antônio pensou em como a vida dava voltas. 3 semanas atrás, estava em São Paulo, vivendo sua vida rotineira, o passado cuidadosamente compartimentalizado. Agora, estava a caminho de casa, levando consigo não apenas seu pai, mas também todas as memórias, dores e esperanças que haviam sido deixadas para trás.
No banco da frente da ambulância, o celular tocou. Era Carlos. Tudo pronto aqui. Fiz até aquele pudim que você mencionou que seu pai gosta. Sério? Bem, comprei na padaria, mas a intenção é o que conta, certo? Como ele está? Antônio olhou para o pai, que dormia tranquilamente na maca. Ansioso, mas bem. Estamos a caminho. Nós também. A caminho de um novo começo. Antônio desligou, guardando o celular no bolso. Um novo começo. Era exatamente isso. Não apagaria o passado, não curaria todas as feridas instantaneamente, não seria perfeito. Mas era uma chance. Uma chance que, 3 semanas atrás, ele nem sabia que desejava tão desesperadamente. Pela janela da ambulância, viu a paisagem mudar gradualmente, o interior de São Paulo dando lugar aos arredores da capital. Uma jornada física que espelhava a jornada emocional que haviam percorrido. Longe, depois perto, estranhos, depois família novamente. Chegando, perguntou Geraldo, despertando. Quase, pai. Estamos quase em casa. A chegada ao apartamento na Vila Mariana aconteceu no final da tarde. O prédio de classe média alta, com sua fachada moderna e portaria elegante, contrastava fortemente com a velha casa em Ribeirão Preto. Enquanto os paramédicos ajudavam a transferir Geraldo para a cadeira de rodas, Antônio observou o pai olhando ao redor, tentando absorver seu novo ambiente. E grande, comentou Geraldo quando entraram no elevador. Não tanto quanto a casa, mas dá para o gasto, respondeu Antônio, tentando soar casual, embora seu coração batesse acelerado. Era estranho trazer seu pai para o espaço que construíra longe dele, um mundo que até algumas semanas atrás Geraldo sequer conhecia. Carlos esperava na porta do apartamento, visivelmente nervoso. Tinha arrumado tudo meticulosamente, em flores frescas na mesa de centro, a sala impecavelmente limpa, e um banner improvisado dizendo o bem-vindo, Sr. Geraldo. Exagerado, murmurou Antônio, com um sorriso agradecido. Geraldo olhou para o banner e riu baixinho. Não, e precisava. Claro que precisava, respondeu Carlos, aproximando-se para ajudar com a cadeira de rodas. É sua primeira visita ao nosso lar. Tem que ter festa. Os primeiros dias foram uma mistura de caos organizado e adaptação constante. A enfermeira, Dona Jurema, uma senhora de meia idade com décadas de experiência, chegava às 8 da manhã e ficava até às 6 da tarde. Durante a noite, Antônio e Carlos se revezavam quando necessário. Geraldo, sempre reservado e independente, lutava com a nova realidade de precisar de ajuda para as tarefas mais básicas. Sua frustração frequentemente se manifestava em silêncios prolongados ou ocasionais explosões de irritação. Não, e quero, e sopa, protestou numa noite, afastando a colher que Antônio oferecia. Pai, o médico recomendou comidas mais moles ainda. Sua deglutição não está totalmente recuperada. Não, e sou, e criança, insistiu Geraldo, os olhos brilhando de frustração. Carlos, que observava da porta da cozinha, interveio. E que tal se eu preparar um risoto? É macio, mas não é sopa. Geraldo considerou a oferta por um momento e assentiu. Era impressionante como Carlos conseguia navegar essas situações com uma facilidade que Antônio invejava. Talvez porque Carlos não carregava o peso do passado, as mágoas antigas, a necessidade constante de provar algo. As sessões de fisioterapia logo foram incorporadas à rotina. 3 vezes por semana, um jovem terapeuta chamado Rafael vinha ao apartamento e trabalhava com Geraldo por 1 hora. O progresso era lento, muitas vezes frustrante, mas havia momentos de vitória. No dia em que Geraldo conseguiu segurar uma caneta novamente, a primeira vez que caminhou do quarto até a sala sem o andador, a manhã em que surpreendeu a todos ao conseguir abotoar sua própria camisa. Antônio voltou ao trabalho parcialmente, passando algumas horas no escritório downtown 3 vezes por semana. Carlos, cujo trabalho como arquiteto permitia mais flexibilidade, reorganizou sua agenda para estar em casa enquanto Antônio estava fora. As noites eram o momento mais difícil. Geraldo frequentemente acordava desorientado, às vezes chamando por sua falecida esposa.
Em outras noites, a dor nas articulações o mantinha acordado, andando pelo corredor com passos arrastados que ecoavam no apartamento silencioso. Uma madrugada, após ajudar o pai a voltar para a cama após um desses episódios, Antônio encontrou Carlos na cozinha, preparando chá. Não consegui dormir, explicou Carlos, oferecendo uma xícara a Antônio. Sentaram-se no balcão da cozinha em silêncio por alguns minutos, observando as luzes da cidade pela janela. Isso não é o que você assinou quando decidiu morar comigo, disse Antônio finalmente. Carlos franziu o senho. O que você quer dizer? Você não pediu para ter um idoso doente vivendo na nossa casa, para ter que adaptar sua vida, para ser praticamente um cuidador. Nem você pediu para ter um pai que não te aceitou por uma década, respondeu Carlos suavemente. A vida não é sobre o que pedimos, é sobre como lidamos com o que recebemos. Antônio sorriu cansado. Quando você ficou tão filosófico? Na verdade, roubei essa frase de uma novela das 9. Ambos riram, tentando não fazer barulho. Falando sério, continuou Carlos, não vou dizer que é fácil. Não é, nosso espaço mudou, nossa privacidade mudou, nossa rotina mudou. Mas vejo como você está diferente, Antônio. Há uma paz em você agora que nunca vi antes. Era verdade. Por mais desafiador que fosse, por mais exaustivos que fossem os dias, Antônio sentia uma estranha tranquilidade. Como se uma ferida antiga finalmente estivesse cicatrizando. Numa tarde de domingo, cerca de 2 meses após a mudança, Teresa veio visitar com os gêmeos. Trouxe quitutes de Ribeirão Preto, incluindo aqueles sequilhos de maisena que eram especialidade de sua mãe. Enquanto os gêmeos monopolizavam Carlos com histórias de escola e pedidos para ver seus desenhos arquitetônicos, Teresa e Antônio observavam Geraldo cochilar na varanda, envolto em uma manta leve apesar do calor suave da primavera paulistana. Ele parece bem, comentou Teresa. Mais magro, mas com mais cor. Os médicos estão satisfeitos com o progresso, concordou Antônio. Ele consegue falar frases quase completas agora, sem tanta hesitação. E ontem subiu e desceu as escadas do prédio como exercício. Teresa sorriu, orgulhosa. E vocês? Como estão lidando com isso? Antônio deu de ombros. Um dia de cada vez. Tem dias que é difícil, especialmente quando ele está frustrado ou com dor. Mas tem outros dias que equivalem tudo isso. Como quais? Semana passada, encontrei ele e Carlos assistindo futebol juntos. São Paulo e Corinthians. Pai estava ensinando a Carlos todas as regras, explicando as faltas, as estratégias. Carlos fingia interesse, mas estava claramente perdido. Antônio riu da memória. Foi, e normal. Como uma família normal. Teresa pousou a mão sobre a do irmão. Vocês são uma família normal, Antônio. A noite caiu rapidamente, e Teresa precisou voltar para Ribeirão com as crianças. Enquanto se despediam na porta, ela abraçou Antônio longamente. Sabe o que é irônico? Perguntou ela. Durante anos, você fugiu de Ribeirão para não ter que lidar com o pai. E agora ele veio para viver com você em São Paulo. A vida tem um senso de humor estranho, concordou Antônio. Após a partida de Teresa, o apartamento voltou à sua nova normalidade. Carlos preparou o jantar enquanto Antônio ajudava Geraldo com os exercícios de fala recomendados pela fonoaudióloga. Sentados à mesa, os 3 homens compartilharam uma refeição tranquila, intercalada com conversas simples sobre o dia. Vi e foto, disse Geraldo entre garfadas de macarrão. No e corredor. Qual foto, pai? Perguntou Antônio. Você. Pequeno. Quem? E guardou. Antônio e Carlos trocaram olhares. No corredor que levava aos quartos, haviam pendurado várias fotos em porta-retratos. A maioria era de viagens deles, alguns eventos familiares da família de Carlos, nada da família de Antônio. Não temos fotos suas de criança, respondeu Antônio, confuso. Geraldo franziu o senho, colocando o garfo no prato. Venha. Lentamente, ele se levantou sem ajuda e caminhou determinado até o corredor. Antônio e Carlos o seguiram.
Geraldo parou em frente a um porta-retrato que mostrava Antônio em sua formatura da Faculdade de Contabilidade. Esta. Antônio olhou para a foto. Ele estava sozinho, togado, segurando o diploma. Tinha sido tirada pelo colega de república, já que nenhum familiar compareceu à cerimônia. Como, e conseguiu? Perguntou Geraldo. Ah, Antônio entendeu finalmente. Esta é minha formatura universitária, pai. Não sou criança aqui, tenho 22 anos. Geraldo tocou o vidro do porta-retrato suavemente, como se quisesse alcançar o filho do passado através dele. Não, e estive lá. A simples constatação, dita sem acusação ou amargura, apenas um reconhecimento de um fato, atingiu Antônio como um soco no estômago. Não, o senhor não esteve. Geraldo virou-se para o filho, os olhos cheios de determinação. Próxima vez, e estarei. Naquela noite, deitado ao lado de Carlos, que já dormia profundamente, Antônio não conseguia parar de pensar nas palavras do pai. Próxima vez. Como se houvesse futuro suficiente para corrigir erros do passado. Como se o tempo perdido pudesse ser recuperado em novas memórias. E talvez pudesse. Levantou-se silenciosamente e foi até o escritório. De uma gaveta empoeirada, tirou um violão que há anos não tocava. As cordas estavam desafinadas, algumas inclusive oxidadas. Mas mesmo assim, seus dedos encontraram instintivamente os acordes de uma velha canção que costumava tocar na adolescência. Uma melodia que seu pai costumava assobiar enquanto trabalhava no quintal. Música era como andar de bicicleta, Carlos havia dito. Talvez reconciliação também fosse. A primavera deu lugar ao verão, e com ele vieram as chuvas torrenciais típicas de São Paulo. Geraldo já estava há 4 meses vivendo com Antônio e Carlos. A rotina estava estabelecida, os atritos iniciais suavizados pela familiaridade. O quarto que improvisaram para ele já não parecia mais um anexo, mas parte integral do lar que construíram. Numa terça-feira particularmente quente, enquanto a chuva castigava as janelas do apartamento, a campainha tocou. Antônio, que trabalhava em seu notebook na mesa da sala, levantou-se para atender. Estamos esperando alguém? Perguntou para a dona Jurema, que tricotava silenciosamente ao lado de Geraldo na varanda coberta. Não que eu saiba, menino. Quando Antônio abriu a porta, foi recebido por um rosto que não via há anos, mas reconheceu imediatamente em Cláudio Mendes, antigo amigo de seu pai e ex-sócio no pequeno armazém que Geraldo gerira durante décadas em Ribeirão Preto. Antônio. Como você cresceu, rapaz, exclamou Cláudio, abrindo os braços para um abraço. Era um homem corpulento, com a pele bronzeada de quem passa muito tempo ao ar livre, e uma voz sempre alta demais para qualquer ambiente. Surpreso demais para recusar, Antônio se viu envolvido em um abraço apertado que cheirava a loção pós-barba barata e cigarro. Senhor Mendes, e o que faz em São Paulo? Vim visitar minha filha em Santo André e pensei, por que não dar um pulo para ver o velho Geraldo? Teresa me deu o endereço. Cláudio entregou a Antônio um guarda-chuva encharcado e entrou no apartamento sem esperar convite. Onde está o guerreiro? Antônio sentiu um frio na barriga. Cláudio Mendes era parte do passado que Geraldo deixará para trás, de um mundo onde Antônio era o filho ingrato, o desviado, como costumavam dizer. Seria Cláudio ainda o mesmo? Pai está na varanda. Vou avisá-lo que temos visita. Não precisa, não, exclamou Cláudio, já caminhando na direção indicada por Antônio. Quero fazer surpresa. Nos minutos que se seguiram, Antônio observou a reunião com apreensão. Geraldo parecia genuinamente feliz em ver o velho amigo, embora sua fala ainda limitada não permitisse longas conversações. Dona Jurema preparou café, e logo os dois idosos estavam perdidos em reminiscências. Você lembra daquela vez em 82 quando aquele fornecedor tentou nos passar arroz mofado? Ria Cláudio, dando tapinhas no joelho. Você quase partiu para cima dele. Geraldo sorriu, assentindo. Tempo, e bom. E como? A gente trabalhava duro, mas se divertia. Não é como hoje em dia, essa geração aí que quer tudo fácil. Antônio, que acompanhava tudo de perto, sentiu-se tenso com o rumo da conversa.
Cláudio sempre fora conhecido por suas opiniões conservadoras, seu falar o que pensa ou sem filtros. E a saúde, amigo? Perguntou Cláudio, ficando mais sério. Teresa me contou do AVC. Que susto, hein? Mas você parece bem. Está sendo bem cuidado aqui. Olhou ao redor, avaliando o apartamento. Até que seu filho tem um bom lugar. Trabalha com o que mesmo? Sou contador, respondeu Antônio, sentando-se ao lado do pai. Trabalho numa consultoria financeira aqui no centro. Contador. Viu, Geraldo? No fim das contas, seguiu um caminho sério, como você queria. Cláudio deu uma piscadela cúmplice para o amigo. E aquela história de música? Passou. Um silêncio desconfortável pairou no ar. Antônio sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, mas de raiva. Mesmo após tantos anos, mesmo em sua própria casa, ainda tinha que ouvir esse tipo de comentário. Antônio é excelente músico, interveio Geraldo, surpreendendo a todos com a frase mais longa e clara que pronunciara em semanas. Devia e ter apoiado mais. Foi a vez de Cláudio ficar sem palavras. Olhou de Geraldo para Antônio, confuso com a mudança no script que esperava. Bem, o importante é que deu certo no fim, comentou, tentando recuperar o terreno. E quando é que você vai arrumar uma moça bonita, hein, Antônio? Já está na idade de pensar em família, não? Neste momento, a porta da frente se abriu, e Carlos entrou sacudindo o guarda-chuva encharcado. Que dilúvio lá fora! Parece que o mundo vai acabar, comentou, antes de notar o visitante. Opa, não sabia que tínhamos visita. Antônio se levantou, sentindo o coração acelerar. Carlos, este é Cláudio Mendes, amigo de longa data do meu pai. Senhor Mendes, este é Carlos. Cláudio apertou a mão estendida de Carlos, ainda sem entender completamente. Carlos trabalha com o quê? Perguntou, virando-se para Antônio. Sou arquiteto, respondeu Carlos, notando a tensão no ar. Prazer em conhecê-lo. Carlos, e meu, e companheiro, esclareceu Geraldo, os olhos fixos em Cláudio, como se o desafiasse a fazer um comentário desrespeitoso. O rosto de Cláudio passou por uma série de expressões em rápida sucessão, confusão, surpresa, desconforto. Seus olhos saltaram de Carlos para Antônio, então para Geraldo, como se procurasse alguma indicação de que era uma piada. Ah, disse finalmente. Não sabia que você estava morando com alguém, Antônio. Vou preparar mais café, anunciou Dona Jurema, levantando-se com a clara intenção de dar espaço para o que sentia ser uma conversa necessária. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Carlos, percebendo a situação, tomou a iniciativa. Geraldo tem feito um progresso incrível na fisioterapia. Semana passada conseguiu subir um lance inteiro de escadas sem ajuda. Cláudio assentiu mecanicamente, ainda processando a informação. E isso é bom. Voltou-se para Geraldo. Então você está morando com seu filho e amigo dele? Namorado, corrigiu Geraldo. Moro, e com meu filho, e o namorado dele. Antônio mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu pai, que uma década atrás não conseguirá sequer pronunciar a palavra gay ou sem uma expressão de desgosto, agora defendia seu relacionamento sem hesitação. Cláudio pigarreou, visivelmente desconfortável. Bem, cada um sabe de sua vida, não é? Olhou para o relógio. Olha a hora. Preciso ir, prometi a Mariana que chegaria para o jantar. A despedida foi apressada e desajeitada. Cláudio mal olhou para Carlos, e seu abraço em Antônio foi notavelmente mais breve e tenso que o inicial. Com Geraldo, porém, manteve a cordialidade, prometendo voltar a qualquer dia desses. Quando a porta se fechou atrás dele, Antônio deixou escapar um suspiro que não percebera estar segurando. Foi mal, disse Carlos, quebrando o silêncio. Se soubesse que você queria manter as coisas discretas com ele. Não queria, interrompeu Antônio. Só não esperava, e isso. Geraldo moveu-se em sua cadeira, chamando a atenção dos dois. Sempre, e foi assim. Cláudio.
cabeça e dura. Como alguém que conheço, comentou Antônio, com um meio sorriso para o pai. Família. A palavra pairou no ar, carregada de significado. Família. Uma palavra que por tanto tempo representou dor para Antônio, agora sendo reclamada, redefinida. Mais tarde naquela noite, após Geraldo ter se recolhido e Dona Jurema ter ido embora, Antônio e Carlos conversavam em voz baixa na cozinha. Seu pai me surpreendeu hoje, comentou Carlos. Ele tem feito isso muito ultimamente, concordou Antônio. Às vezes me pergunto se o AVC mudou algo em seu cérebro, sabe? Como se tivesse quebrado alguma barreira. Ou talvez ele sempre teve isso dentro dele, só não sabia como expressar. Antônio refletiu sobre as palavras de Carlos enquanto preparava chá. Era possível que seu pai sempre tivesse sido capaz de aceitação, apenas preso em décadas de preconceito e expectativas sociais? A semana seguinte trouxe outras surpresas. Uma manhã, Antônio encontrou Geraldo tentando usar seu laptop, com visível frustração. Posso ajudar, pai? Geraldo assentiu, apontando para a tela. Quero ir ver fotos. Que fotos? Você. Carlos. Viagens. Antônio sentou-se ao lado do pai e abriu sua pasta de fotos. Juntos, passaram a hora seguinte navegando por memórias, Antônio e Carlos em Lisboa, na praia de Ubatuba, em um festival de música em Paraty. Geraldo observava cada imagem atentamente, ocasionalmente pedindo detalhes sobre determinado lugar ou momento. Felizes, comentou ele, olhando uma foto particularmente descontraída do casal em uma festa de Réveillon. Somos, confirmou Antônio. Nunca, e perguntei. Como conheceram? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Em todos esses meses, seu pai nunca havia demonstrado curiosidade sobre como ele e Carlos se conheceram ou como era sua vida antes de voltar a Ribeirão Preto. Nos conhecemos em um curso de extensão sobre direito tributário para pequenas empresas, respondeu Antônio, sorrindo com a memória. O curso era tedioso, e começamos a trocar bilhetes como adolescentes. No final do primeiro dia, ele me convidou para um café. Geraldo sorriu. Bom começo. Foi, sim. Quero conhecer família dele. A família de Carlos? Antônio franziu o senho. Eles moram em Porto Alegre. É um pouco longe. Não importa. Quero conhecer. Era um pedido inesperado, mas algo no tom de Geraldo sugeria que era importante para ele. Como se fosse uma forma de legitimar ainda mais o relacionamento de seu filho, de afirmar que o considerava tão real e válido quanto qualquer outro. Naquela mesma noite, Antônio compartilhou a conversa com Carlos, que parecia tanto surpreso quanto tocado. Ele quer conhecer minha família? Sério? Foi o que ele disse. Acho que é importante para ele. Carlos pensou por um momento. Bem, mamãe tem falado em vir para São Paulo há meses. Talvez seja uma boa ocasião. A ideia de reunir sua nova família com a família de Carlos fez Antônio sentir uma onda de ansiedade misturada com esperança. Era um passo que nunca imaginara dar, não com seu pai presente. 2 semanas depois, uma nova tempestade se formava no horizonte de São Paulo. Mas desta vez, não era o céu que ameaçava, e sim o corpo de Geraldo. Tudo começou com uma simples queda. Geraldo escorregou no banheiro, batendo a cabeça. Parecia um incidente menor, mas nas horas que se seguiram, sua fala tornou-se mais arrastada, seus movimentos mais descoordenados. Quando começou a vomitar, Antônio soube que algo estava seriamente errado. A corrida para o Hospital das Clínicas foi um borrão de pânico e preces silenciosas. Enquanto os médicos examinavam Geraldo na emergência, Antônio e Carlos aguardavam em um silêncio carregado de medo. Teresa foi informada e já estava a caminho, dirigindo pela rodovia Anhanguera em alta velocidade, sozinha, os filhos deixados com uma vizinha. O diagnóstico veio horas depois, de hemorragia subdural. O AVC anterior havia tornado Geraldo mais suscetível a sangramentos cerebrais, e a queda, embora aparentemente leve, foi suficiente para desencadear um
Precisamos operar imediatamente, explicou o neurocirurgião, um homem de rosto sério e olhar compassivo. A pressão intracraniana está aumentando rapidamente. Enquanto Geraldo era preparado para a cirurgia, Antônio sentiu-se transportado de volta ao dia em que recebeu o telefonema de Teresa, meses atrás. A mesma sensação de desamparo, a mesma consciência aguda da fragilidade da vida. Mas desta vez, havia uma diferença crucial e não havia arrependimentos pendentes entre ele e seu pai. Haviam dito o que precisava ser dito, haviam começado a reconstruir o que fora quebrado. Ele vai ficar bem, garantiu Carlos, segurando sua mão. Seu pai é forte. A certeza de Carlos, mesmo que fosse apenas para conforto, funcionou como uma âncora para Antônio. Sim, seu pai era forte. Um homem que sobrevivera a um AVC grave, que reaprendera a andar, a falar, a viver. Um homem que tivera a coragem de mudar, de rever seus preconceitos, de fazer as pazes com o passado. Teresa chegou exatamente quando Geraldo estava sendo levado para a sala de cirurgia. Juntos, os três formaram um pequeno círculo no corredor frio do hospital, cada um segurando a mão do outro. Conte a ele sobre seu plano, sussurrou Carlos para Antônio. Teresa olhou curiosa para o irmão. Que plano? Antônio respirou fundo. Estava pensando em retomar a música. Não profissionalmente, mas, e compor de novo, tocar. Encontrei um professor que dá aulas particulares de composição. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Pai ficaria tão feliz em saber disso. Ele vai saber, corrigiu Carlos firmemente. Quando sair da cirurgia. Lá fora, a chuva de verão finalmente havia dado uma trégua, e um arco-íris pálido se desenhava no horizonte de São Paulo. Dentro do hospital, 3 pessoas esperavam, unidas por um laço que transcendia sangue e tempo, e a família que escolheram reconstruir. Os dias no hospital se arrastavam como uma procissão lenta. Geraldo sobrevivera à cirurgia, mas permanecia em estado grave, navegando entre a consciência e o sono profundo. O quarto na UTI, com suas paredes de um verde pálido e o constante bip das máquinas, tornou-se o centro do universo de Antônio. Outubro chegou sorrateiramente, trazendo consigo um calor úmido e abafado. Teresa precisou voltar para Ribeirão Preto para cuidar dos filhos e dar aulas, retornando a São Paulo apenas nos finais de semana. Carlos malabarizava trabalho e visitas ao hospital, frequentemente trazendo seu laptop para trabalhar no silêncio da sala de espera. Numa terça-feira particularmente quente, enquanto Antônio lia em voz baixa uma revista para o pai inconsciente, o Dr. Maurício, médico responsável pelo caso, entrou no quarto. Como ele está hoje? Perguntou Antônio, marcando a página da revista. Estável, respondeu o médico, verificando os monitores. Na verdade, tenho boas notícias. Os últimos exames mostram que a pressão intracraniana está finalmente normalizando. Se continuar assim, podemos começar a reduzir a sedação amanhã. Antônio sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Ele vai acordar? É o esperado, sim. Mas preciso lembrá-lo de que cada cérebro reage diferentemente a traumas como este. Pode haver sequelas adicionais. Mais do que ele já tinha com o AVC. Dr. Maurício ajustou os óculos. Escolhendo as palavras com cuidado. Possivelmente. Só saberemos quando ele acordar. Mas seu pai mostrou uma resiliência incrível até agora. Isso é um bom sinal. Após a saída do médico, Antônio enviou mensagens para Teresa e Carlos com a atualização. Então, voltou a sentar-se ao lado da cama, observando o rosto pálido e imóvel do pai. Ouviu isso, pai? Vão reduzir a sedação. É hora de voltar para nós. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou revirando-se no sofá da sala, que havia se tornado sua cama desde que Geraldo adoecera. Carlos, percebendo sua inquietação, levantou-se e preparou chá para ambos. Nervoso com a manhã, perguntou, entregando uma caneca fumegante a Antônio. E se ele não? Antônio não conseguiu completar a frase. Ele vai acordar, garantiu Carlos. E se não for amanhã, será depois. E se houver mais desafios, enfrentaremos juntos, como temos feito. Antônio sorriu fracamente.
Como você consegue ser sempre tão positivo? Alguém tem que ser, respondeu Carlos com uma piscadela. Além disso, conheci seu pai apenas na versão pós-iluminação. Para mim, ele é só aquele senhor teimoso que insiste em colocar ketchup na pizza e que me ensinou a jogar dominó. É fácil ser otimista quando você não carrega o peso do passado. Ele gosta de você, sabia? Comentou Antônio. Outro dia, antes da queda, ele me disse que você tem um bom coração. Vindo do meu pai, isso é praticamente uma declaração de amor eterno. Carlos riu, mas havia emoção em seus olhos. Eu também gosto dele. E gosto do que ele fez por você, indiretamente. Antes de reconciliar com seu pai, você carregava um peso que nem percebia. Agora é como se algo tivesse sido liberado em você. Antônio refletiu sobre as palavras de Carlos. Era verdade. Apesar da exaustão física e emocional dos últimos meses, havia uma leveza em seu espírito que não existia antes. Como se um nó que estava preso em seu peito há 10 anos finalmente tivesse se desfeito. Na manhã seguinte, os médicos começaram o processo de redução da sedação. A expectativa era que Geraldo começasse a apresentar sinais de consciência nas próximas 24 a 48 horas. Antônio praticamente se mudou para o hospital, saindo apenas para tomar banho rápido e trocar de roupa. Foi na madrugada do segundo dia que Geraldo abriu os olhos pela primeira vez. Antônio, que cochilava na poltrona ao lado da cama, acordou com um som de movimento. Pai, chamou, aproximando-se. Os olhos de Geraldo piscaram lentamente, parecendo desfocados a princípio. Então, fixaram-se no rosto do filho. Água, murmurou, a voz quase inaudível. Antônio ajudou-o com um pequeno gole de água através de um canudinho, coração acelerado com a emoção. Vou chamar a enfermeira, disse, apertando o botão de chamada. Nas horas que se seguiram, Geraldo oscilou entre breves momentos de lucidez e longos períodos de sono. Os médicos garantiram que isso era normal, parte do processo de recuperação. O importante era que ele estava respondendo, reconhecendo pessoas, capaz de comunicação básica. Teresa chegou no final da tarde, trazendo consigo uma pequena muda de ipê amarelo em um vaso. Para plantar no jardim do prédio quando ele tiver alta, explicou, colocando o vaso no parapeito da janela. Como símbolo de renascimento. Durante os dias seguintes, a recuperação de Geraldo surpreendeu a equipe médica. Sua fala, já limitada pelo AVC anterior, estava mais arrastada, e havia uma nova fraqueza em seu lado esquerdo, mas sua cognição parecia intacta. Ele reconhecia todos, entendia o que havia acontecido, e até mesmo fazia tentativas de humor, ainda que com palavras limitadas. Uma semana após despertar, Geraldo foi transferido para um quarto regular. O novo espaço, com uma janela maior e a possibilidade de mais visitantes, trouxe um ânimo renovado a todos. Foi numa tarde de domingo que a mãe de Carlos, Dona Neide, veio visitar pela primeira vez. Uma senhora pequena e energética, com cabelos grisalhos curtos e olhos vivos, entrou no quarto carregando uma cesta de quitutes caseiros. Vim conhecer o homem que criou esse genro maravilhoso que tenho, anunciou, dirigindo-se diretamente a Geraldo. A apresentação, temida por Antônio, fluiu com surpreendente naturalidade. Dona Neide, com sua franqueza gaúcha e seu jeito maternal, rapidamente estabeleceu uma conexão com Geraldo. Conversaram sobre filhos, sobre a experiência de envelhecer, sobre as melhores receitas de churrasco. Era como se houvesse um entendimento tácito entre eles, um reconhecimento mútuo de que estavam ali, acima de tudo, por amor a seus filhos. Antes de partir, Dona Neide segurou a mão de Geraldo. Quando o senhor sair daqui, vou fazer um carreteiro que vai te deixar novo em folha, prometeu. E aí vamos conspirar juntos sobre como fazer esses dois finalmente oficializarem essa união. Geraldo sorriu. Combinado. Após a saída de Dona Neide, Geraldo parecia mais animado do que em dias. Olhou para Antônio com uma expressão que misturava resignação e divertimento. Gostei, e dela, admitiu. Fala, e muito. Antônio riu. Puxou o filho. Carlos também não consegue ficar quieto quando está empolgado. Teresa, que observava tudo com um sorriso, apertou o ombro do irmão.
Quem diria, hein? Pai aprovando seu sogra. O mundo realmente dá voltas. E algumas voltas são para melhor, completou Antônio. No final de outubro, quase 2 meses após a cirurgia, Geraldo finalmente recebeu alta hospitalar. O retorno ao apartamento foi recebido com uma pequena celebração, organizada por Carlos e Dona Jurema. Havia um banner improvisado, semelhante ao da primeira vez, mas agora dizendo o bem-vindo de volta, Sr. Geraldo. A nova rotina logo se estabeleceu. Geraldo estava mais dependente agora, precisando de ajuda para tarefas básicas que havia reconquistado após o AVC. Mas sua determinação permanecia inalterada. Com a ajuda de um novo fisioterapeuta, ele trabalhava incansavelmente para recuperar a força no lado esquerdo. Uma noite, cerca de 2 semanas após o retorno para casa, Antônio encontrou o pai acordado na sala, olhando pela janela para a cidade iluminada. Não consegue dormir? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Geraldo balançou a cabeça. Pensando. Em quê? Vida. Curta. Antônio sentiu um aperto no peito. Não diga isso, pai. O senhor ainda tem muito tempo pela frente. Talvez. Talvez não. Geraldo virou-se para encará-lo diretamente. Quero ir ver você tocar. A simplicidade do pedido pegou Antônio de surpresa. Tocar violão? Geraldo assentiu. Música e sua. Foi como se uma comporta se abrisse. Aquele pequeno pedido, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, representava tudo o que havia mudado entre eles. O pai que uma vez desmerecera seu sonho musical agora pedia para ouvi-lo tocar. O reconhecimento que o jovem Antônio tanto desejara finalmente estava sendo oferecido, mesmo que tardiamente. Vou buscar o violão, disse, levantando-se com o coração acelerado. Quando retornou com o instrumento, notou que Geraldo havia se ajeitado melhor na poltrona, como quem se prepara para um concerto. Antônio sentou-se em frente a ele, ajustando as cordas nervosamente. Não toco há muito tempo, alertou. Posso estar enferrujado. Não, e importa. Antônio respirou fundo e começou a tocar. A princípio, seus dedos pareciam estranhos nas cordas, desajeitados e incertos. Mas aos poucos, a memória muscular retornou, e a melodia fluiu mais naturalmente. Era uma composição própria, algo que escrevera na adolescência, durante uma fase particularmente difícil com o pai. Enquanto tocava, Antônio observava o rosto de Geraldo. Os olhos do pai estavam fechados, a expressão serena, completamente absorto na música. Havia algo quase sagrado naquele momento, um pai e filho, finalmente conectados através da arte que uma vez os separara. Quando a música terminou, Geraldo abriu os olhos. Havia lágrimas brilhando neles. Linda, disse simplesmente. Mas... E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, Antônio tocou para seu pai. Tocou músicas antigas e novas, composições próprias e clássicos que ambos conheciam. Tocou até que seus dedos doessem, até que o céu começasse a clarear com as primeiras luzes da manhã. Nos meses que se seguiram, a música tornou-se uma constante na casa. Antônio voltou a compor, frequentemente sentado na varanda ao lado do pai, que ouvia com atenção e ocasionalmente oferecia sugestões. Carlos, embora completamente desafinado, juntava-se a eles às vezes, tentando aprender acordes básicos sob a instrução paciente de Antônio. A saúde de Geraldo se estabilizou, embora nunca tenha retornado ao nível anterior à queda. Havia dias melhores e piores, momentos de frustração intensa seguidos por pequenas vitórias. Teresa vinha mais frequentemente agora, muitas vezes trazendo os gêmeos, cujas risadas enchiam o apartamento de uma energia renovada. Numa tarde de domingo, quase um ano após o primeiro AVC de Geraldo, a família se reuniu para um almoço especial. Dona Neide, que agora visitava regularmente, trouxera um bolo de chocolate para a sobremesa. Os gêmeos jogavam videogame com Carlos, enquanto Teresa e Antônio preparavam a mesa. Você parece feliz, comentou Teresa, observando o irmão. Estou, confirmou Antônio. Não é perfeito, claro. Tem dias que é realmente difícil.
E estou em paz. Teresa sorriu, compreendendo perfeitamente. Pai também está. Você percebe isso? Mesmo com todas as limitações, ele parece mais em paz do que jamais esteve. Antônio concordou. Havia uma serenidade em Geraldo agora, uma aceitação tranquila que contrastava fortemente com a rigidez de antes. Quando todos se sentaram à mesa, Geraldo fez questão de falar, apesar da dificuldade. Família, disse, olhando ao redor para cada rosto presente. Minha e família. Duas palavras simples, mas que carregavam um mundo de significado. Uma declaração que transcendia sangue e tradição, abraçando as novas definições de pertencimento que haviam construído juntos. Mais tarde naquela noite, após todos terem ido embora e Geraldo já estar dormindo, Antônio encontrou Carlos na varanda, contemplando as luzes da cidade. No que está pensando? Perguntou, abraçando-o por trás. Em como a vida é imprevisível, respondeu Carlos. Se alguém tivesse me dito há 2 anos que eu estaria vivendo com você seu pai, que teríamos jantares de domingo com sua irmã, minha mãe e os gêmeos, que seu pai seria praticamente um avô para meus sobrinhos. Parece improvável, não é? Concordou Antônio. Ainda mais considerando de onde partimos. E é estranho pensar que foi algo tão terrível quanto o AVC que tornou tudo isso possível. Antônio refletiu sobre as palavras de Carlos. Era verdade. A doença de seu pai, aquele momento de quase perda, havia sido o catalisador para a cura de feridas muito mais antigas. Acho que às vezes precisamos ser lembrados da fragilidade da vida para valorizarmos o que realmente importa, disse finalmente. No quarto ao lado, Geraldo dormia pacificamente, cercado por fotografias dele jovem com a esposa, Teresa com os filhos, e várias de Antônio e Carlos juntos. Na mesa de cabeceira, um pequeno caderno onde agora escrevia pensamentos soltos, reflexões e memórias que queria preservar. A vida que construíram juntos não era perfeita. Havia limitações físicas, ocasionais mal-entendidos, dias em que o passado ainda lançava sombras. Mas era, indiscutivelmente, uma vida rica, tecida com os fios dourados do perdão e da aceitação. Como a música que Antônio voltará a compor, era uma sinfonia inacabada, com suas notas altas e baixas, seus momentos de dissonância e harmonia. Uma obra em constante evolução, imperfeita em sua beleza, e bela em sua imperfeição. E para todos eles, isso era mais que suficiente.